Bom dia, meu amado, vamos estudar Atos dos Apóstolos. Sou Edson Mariano, seu irmão em Cristo Jesus. Pegue a Bíblia, pegue a tua espada, a palavra do Senhor e sente com seus familiares. Pegue a sua caneta marca-texto, a sua caneta esferográfica, faça também as suas anotações. Eu vou me retirar para que você dê um print na tela e depois dê um zoom, porque a minha lousa é pequena. Não tem como, escrever tanta informação. Eu pretendo logo mais colocar aqui uma lousa substituta para que você tenha uma visão melhor e maior no decorrer da explanação dos estudos bíblicos. Então, dê o seu print. Pois bem, amado, glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Atos significa ação humana. Ação dos apóstolos, aqueles que foram ensinados por Jesus, começaram como discípulos, ali como alunos, vivenciaram os mistérios maravilhosos de Cristo, os milagres maravilhosos de Cristo, enfim, aprender a respeito do amor, aprender a respeito de Jesus, o nosso libertador, o nosso intercessor. Então, depois do ministério de Cristo Jesus na sua primeira vinda, os apóstolos, através das suas ações, chegaram até a mim e a você a palavra de Deus, as boas notícias, as boas novas do Evangelho. Pois bem, Atos dos Apóstolos, quem é o autor? O autor é Lucas, o mesmo do Evangelho segundo Lucas, o médico amado. Livro dirigido a Teófilo, assim como Lucas foi dirigido a Teófilo, que é uma pessoa desconhecida. Aqui também, nos Atos dos Apóstolos, de autoria de Lucas, foi dirigido também a Teófilo, e você observa isso já no capítulo 1 de Atos, versículo 1. Pois bem, esse livro ele retrata a história, o desenrolar, o desenvolvimento, o crescimento da igreja primitiva. Muitas pessoas acham a igreja primitiva antigona, Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber que, mesmo levando esse nome de igreja primitiva, que foi a primeira igreja que assim começou a desenvolver-se, ela na verdade é aquela que nos traz os melhores ensinamentos para os nossos dias, como devemos realmente administrar, como devemos realmente estar ali levando a sério as coisas de Deus em comunhão na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, esses atos dos apóstolos, eles então estão relacionados dentro de um lapso temporal, dentro de um período. Qual é esse período? Desde a ascensão é a subida do Espírito Santo aos céus, a ascensão de Cristo Jesus, até o encarceramento de Paulo em Roma. Esse é o lapso temporal. Pois bem, e termina o livro de Atos de uma forma abrupta, de uma forma repentina, como se fosse, não tem um final. Por quê? Porque nós somos aqueles que temos a obrigação, no Espírito Santo de Deus, de darmos continuidade nos Atos dos Apóstolos, no sentido de sermos os propagadores, aqueles que espalham as boas notícias, a palavra de salvação, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Observação, vamos ver qual é? Muitos eruditos, estudiosos da palavra de Deus, da Bíblia, veem nesse livro de Atos dos Apóstolos o começo da ação do Espírito Santo. Quando você começa a ler o Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias, você vai ver falar muito a respeito de Deus. Aí você vai perceber, no ministério de Jesus, na sua primeira vinda, vai falar, a evidência é Jesus Cristo, Jesus o Nazareno, e com a ascensão, como se fosse, entre aspas, uma terceira etapa, até os nossos dias, o Espírito Santo Consolador. Pois bem, então nós somos o que estamos dando continuidade às ações no Espírito Santo de Deus dos Atos dos Apóstolos. Pois bem, início de uma grande campanha de missões por todo o mundo. Hoje somos nós.
Começou ali após a ascensão de Cristo aos céus, com a vinda e o recebimento do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos começaram a falar e a pregar, as pessoas se convertendo, a igreja crescendo em harmonia, que maravilha. E aí, ele termina de uma forma rápida, abrupta, sem um final, porque ele não tem fim. O fim será quando o Senhor vier na sua segunda vinda, glória a Deus, e estaremos então com Cristo no paraíso. Vamos então para a segunda parte da nossa lousa. O livro pode ser dividido em quantas partes, irmão Edson? Em duas partes. A primeira parte, o período das missões locais e o período das estrangeiras. Essas são as partes, se divide em duas partes: missões regionais locais nas terras de Israel, e depois além das terras ali de Israel, principalmente ali da região da Judéia, para as outras regiões, seriam então missões estrangeiras, que foi encabeçada primordialmente pelo apóstolo Paulo. Então, sendo dividido nessas duas questões, missões locais e missões estrangeiras, falando das missões locais, ela centralizava-se aonde? Em Jerusalém, que fica no sul das terras de Israel, e Jerusalém era então considerada o centro ali da propagação, da continuidade das boas novas através do Espírito Santo pela vida dos apóstolos. Missões locais, centralizada em Jerusalém, ali na Judéia, como centro entre os judeus, sendo o apóstolo Pedro a figura principal. Dentro dessa primeira parte, centralizado ali na Judéia, centralizado em Jerusalém, o personagem preeminente principal era quem? O apóstolo Pedro, como figura principal dessas missões ali, dirigindo, liderando a igreja do Senhor nosso Deus. Acontecimentos preparatórios dentro dessas missões locais, missões regionais. Quais acontecimentos que prepararam tudo isso para que acontecesse o fluir dessas missões locais? Pois bem, a comissão divina, a formação da comissão divina está em Atos capítulo 1, 48. A ascensão do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, a ascensão de Jesus Cristo, Atos 1, de 10 a 11, a descida do Espírito Santo agora sim, Atos 2, de 1 a 4, o recebimento do Espírito Santo, que realmente foi ali o Espírito Consolador, encorajador, para que os apóstolos dessem prosseguimento na obra do Senhor Jesus Cristo, o recebimento do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 4, e também capítulo 4, versículo 31. E aí nós temos, dentro do período das missões locais, lideradas e encabeçadas pela figura principal do apóstolo Pedro, temos os ministérios, né? A evidência do início maravilhoso dos ministérios de Pedro em Pentecostes, Atos capítulo 2, 14 e 40, o segundo sermão de Pedro seria Atos capítulo 3, de 12 a 26, e também o mártir Estevão, capítulo 7, versículo de 1 a 60. O print que eu vos pedi que tirassem, meu irmão em Cristo Jesus, é que depois você dando um zoom, você possa anotar no rodapé, no cabeçalho, nas margens esquerdas e direitas da tua Bíblia, essas anotações, para que você, quando estiver diante de uma pregação, diante de uma explanação, diante de um retiro espiritual, e que for ali trabalhado, dissecado, estudado, explanado, ministrado, né, o livro de Atos, você já tem aí alguma informação para dar o pontapé inicial na participação desses estudos, como também para alimentar o seu próprio crescimento espiritual. Glória a Deus! Vamos então agora adentrarmos no período de missões estrangeiras. Fique atento, fique com a tua caneta, sente com a tua família. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, amados. Agora nós vamos entrar nas missões estrangeiras, porque nós falamos que o livro de Atos dos Apóstolos foi dividido em duas partes, em missões locais, regionais,
fixadas ali em Jerusalém, ali nas terras da Judéia. Agora, a segunda parte das missões no livro de Atos é considerada como missões estrangeiras. Pois bem, o centro das operações era, como já falamos, ali em Jerusalém. Depois, os acontecimentos, eles começaram a caminhar para outras regiões. Levou o evangelho para todo mundo. Aí, até chegar a mim e a você. O ministério de Filipe foi um dos diáconos, homens de confiança ali dos apóstolos eleitos. O ministério de Filipe, diácono em Samaria, olha, dentro das terras de Israel, caminhando, saindo de Jerusalém, subindo ao norte para Samaria, em companhia de Pedro e João. Então Pedro e João já saindo ali dos redutos de Jerusalém, dos redutos da Judéia, junto com Filipe, diácono, abençoando a vida das pessoas e propagando o evangelho, aonde? Em Samaria, já um pouco distante de Jerusalém, porém ainda dentro das terras de Israel. Um outro acontecimento dentro dessa conotação estrangeira, de missões estrangeiras, que começou a brotar, a surgir e a acontecer, como já profetizado pela palavra do Senhor no Velho Testamento, que aconteceria, que o Espírito Santo desceria sobre todos aqueles que realmente aceitassem o Salvador, o Libertador Jesus Cristo. Houve um episódio maravilhoso. Qual foi, Edson? A conversão do apóstolo Paulo. Maravilhoso. Este era um dos perseguidores da igreja primitiva, e essas perseguições, elas faziam com que as pessoas, aqueles que criam em Jesus Cristo, se espalhassem para outras regiões. Isso também, as perseguições, foi um motivo de espalhamento da palavra do Senhor, dos salvos em Cristo Jesus. A conversão de Paulo, que tornou-se um grande missionário, deveras mais missionário do que Jesus, o apóstolo Paulo, que fez 3 viagens missionárias. Então essa conversão maravilhosa se dá no capítulo 9 de Atos, de 1 a 30. Eu sugiro que você leia, tranquilamente com seus familiares ou sozinho, esse livro Atos dos Apóstolos. Então, a conversão de Paulo, que era o perseguidor, uma conversão maravilhosa, ele passa a ser a figura principal. Então, as missões regionais eram principalmente nas terras ali de Jerusalém, ali na Judéia, e a figura principal era Pedro. Aqui começa a se destacar como figura principal da evangelização estrangeira, da evangelização aos gentios e a todas as nações, através de 3 viagens maravilhosas missionárias. Paulo, então, ele foi mais missionário até mesmo que Jesus. A conversão de Paulo, que deu, então, um impulso maravilhoso até chegar a mim e a você dentro das missões estrangeiras. A ampliação do ponto de vista de Pedro, porque Pedro, ele era restrito. Ele era meio fechado e não entendia que o evangelho, além do que era para, ele entendia, que era para os judeus, mas não tinha essa visão que era para os gentios. Então aconteceu um episódio maravilhoso, que Pedro teve uma visão, e aí ele foi para Cesareia, na casa do centurião Cornélio, e ali o derramar do Espírito Santo após a sua pregação também abriu os olhos de Pedro, porque se Deus quis, quem era Pedro para questionar? O Espírito Santo sendo derramado aos gentios em Cesareia. Ampliação do ponto de vista do apóstolo Pedro. Ampliação em relação ao quê? Ao evangelho para todos. Por causa de sua visão em Jope, resultando em seu ministério entre os gentios e Cesareia. Você vai ver isso no capítulo 10 de Atos, de 1 a 43, e o derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 10, 44 em diante. Dentro desse estudo simples e panorâmico do livro de Atos, aconteceram através da vida desse grande missionário, antes perseguidor, agora convertido, Paulo, tornou-se apóstolo Paulo, fez 3 viagens missionárias maravilhosas, fundando igrejas e propagando o evangelho até chegar a mim e a você. Então, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo,
você vai encontrá-la no capítulo 13 e capítulo 14, mais ou menos. Você lendo o livro de Atos, você vai perceber a segunda viagem missionária, 15:35, capítulo 15:35 até 18:22, e a terceira viagem missionária de Paulo, do capítulo 18, de 23, versículo 23 a 25 até 21. Leia todo o livro de Atos e verás realmente o início, o crescimento da igreja primitiva até chegar aos nossos dias, com o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe esse estudo singelo do livro de Atos dos Apóstolos. Se sentir no coração, compartilhe essa mensagem com outrem. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém.